E aí, turminha, pronto para mais uma aula? Nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre as formas de governo. Mas antes de nós iniciarmos e entrarmos no nosso assunto, vamos orar a Deus? Então fechem seus olhos, oremos juntos. Senhor Deus, amado e eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos pelos cuidados, pelas bênçãos e pela proteção. Esteja, Senhor, conosco neste dia, também com os nossos familiares, cuidando, abençoando e protegendo, é o que te pedimos, agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, formas de governo. Em específico, a monarquia. Mas o que é a monarquia? Acompanhem comigo aí nas apostilas de vocês, página 82, por favor. Beleza? Então, olha só, o sistema monárquico, né, existe desde a antiguidade, quando surgiram aí as primeiras cidades. Então, nesse modelo, o governo ele é concentrado a uma única pessoa, geralmente um rei, né, e ele exerce o poder e o transfere depois aos seus descendentes. Então, normalmente, uma monarquia ela vai ser governada por um rei, né, ele vai ter os comandos aí de um rei. Este rei, ele vai transferir, certo, os seus comandos, né, vai transferir aí os seus poderes aí aos seus descendentes, né, normalmente para os filhos ou os familiares, né, os descendentes aí mais próximos, beleza? Só que esse governo ele também passou por diferentes mudanças, né, dependendo aí da época e do lugar onde ele era exercido. E é sobre isso que nós vamos falar aí agora, beleza? Então olha só alguns exemplos aí. Monarquia teocrática. O que é uma monarquia teocrática? Acompanhe comigo. No mundo antigo, por séculos, os reis governaram de forma teocrática. Ou seja, consideravam-se representantes divinos, né? Como o rei Hammurabi, lá em 1750 anos antes de Cristo, né? Na antiga Mesopotâmia, ou deuses, né? Como os faraós aí, né? Egípcios, que viveram entre 3.200 anos antes de Cristo até 715 anos antes de Cristo, certo? Então, esses reis, eles não só governavam, mas também tinham tendências a se considerarem deuses, né? A se considerarem representantes divinos aqui na Terra. Os reis se encarregavam de conduzir quase todos os aspectos da vida, né, em sociedade. Eles determinavam desde de onde e quando eles deveriam trabalhar, as pessoas deveriam trabalhar, ao valor dos impostos que deveriam ser pagos ao governo, né, até quais leis seriam cumpridas ou quando lutariam em guerras. Ou seja, toda a sociedade, né, daquela época estavam sujeitos ao comando do rei aí, né, na monarquia teocrática, certo? Inclusive aos comandos religiosos, né, do qual eles se consideravam aí deuses ou representantes divinos aqui na Terra, ok? Bom, e a monarquia absolutista? Bom, a monarquia absolutista, né, ela teve um grande poder aí entre o século XV e XIX aí na Europa, né? Os reis se tornaram poderosos, pois criaram exércitos fortes, né, para defender as fronteiras dos países e manter os territórios sob seu domínio. Também passaram a cobrar mais impostos, unificaram as moedas nacionais e os idiomas oficiais, assim como as leis e o sistema de justiça. Então eles juntaram-se, né, aqui, unindo forças para que não só o seu reino, mas outros reinos estivessem sujeitos aí aos seus comandos, certo? Unidos, os reis da Europa adquiriram força, influência e poder por meio da conquista de terras, mercadorias e riquezas obtidas nas grandes navegações. Além disso, afirmavam que os privilégios que tinham eram concedidos por Deus. Então, mais uma vez aqui, o poder religioso acaba entrando, né, diante do governo aqui, entrando junto com o governo destes reis. Assim, reivindicavam para si o poder absoluto sobre a nação e se consideravam inquestionáveis as decisões que tomavam. Então, as decisões eram tomadas todas por eles, inclusive decisões religiosas, certo? E por eles se considerarem representantes divinos aqui na Terra, então eles tinham um poder aí absoluto sobre os lugares onde eles comandavam, ok? E aí nós chegamos aí na monarquia constitucional, né? E o que é a monarquia constitucional? Bom, entre os séculos 18 e 19, os europeus passaram a desafiar o excesso de poder dos governantes e começaram aí a reivindicar maior participação na política e na elaboração de leis. Ou seja, o povo cansou, né, de ser governado
de maneira absoluta, e eles começaram a querer participar aqui das decisões, né, tanto na participação política, como também na elaboração das leis aí que iriam reger o país. O que aconteceu com isso? Né, esse movimento deu origem aí à monarquia constitucional, né, na qual o rei ou a rainha que governa, né, de acordo com a Constituição, o rei ou a rainha irá governar de acordo com a Constituição e não segundo a sua própria vontade. Então o rei ou a rainha, ele deixa agora de ser o centro, né, do governo, e ele passa a estar sujeito a uma Constituição. As leis da Constituição são elaboradas por um parlamento eleito, ou seja, as pessoas elegiam um parlamento e este parlamento, né, criava as leis aí, elaborava aí a Constituição, né, as leis que fariam parte da Constituição, para poder governar aí, para que os reis pudessem assim governar. Esse parlamento, né, o poder legislativo aí, escolhe um primeiro-ministro para ser o chefe do governo. Várias nações do mundo atual, em diferentes continentes, ainda conservam, né, o governo monárquico. Então, o que acontece? Eles elegem, certo, um parlamento, esse parlamento elege um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro aí, ele vai representar ali, mais ou menos como se fosse um presidente, né, para poder governar. Então, o rei ou a rainha, eles passam a estar sujeitos, eles ainda têm voz de poder sim, mas eles passam a estar sujeitos agora à Constituição, né? E essa Constituição ela é seguida, né, à risca aí, principalmente pelo primeiro-ministro, que é o representante legal aí, né, eleito aí pelo povo. Certinho? Então, olha só, assistam o vídeo com atenção, certo? E anexo aí tem uma atividade que você irá copiar no seu caderno e responder exatamente sobre essas três formas aí de monarquia que nós acabamos de ver. Ok? Então, bons estudos e até a próxima.